família, uma criação de Deus, tá? Então vamos lá então. Diz aqui o texto aqui de Mateus 19, a partir do verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta aí dos fariseus para experimentar Jesus, ver o que queria responder. Na época de Cristo tinha duas escolas, né? Escolas rabínicas, e cada um ensinava uma coisa sobre o divórcio. Por exemplo, a escola de Hillel era uma escola mais liberal. Então, o marido poderia divorciar-se da mulher por qualquer motivo. Já a escola de Shammai era uma escola mais, digamos, ortodoxa, mais tradicional, tal. Ela não, ela dizia que só podia acontecer isso, por exemplo, por causa da infidelidade sexual, né? O ato sexual ilícito, tá? Então existia essas duas escolas, tá, rabínicas, cada uma pensava o divórcio de um jeito. E as pessoas então colocaram Jesus diante desse debate, dessa situação. A ideia, é claro, era de alguma forma pegar Jesus, né? Deixar Jesus mal diante das pessoas. Tá? Vamos ver o que Jesus vai responder sobre essa questão do divórcio. Aí ele diz: então respondeu ele, ou seja, Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Quer dizer, Jesus faz aí uma colocação. Vocês não têm lido isso? É claro que o judeu, qualquer judeu, por menos informação que ele tivesse, ele tinha a leitura básica ou o conhecimento básico da Torá, né? Ou seja, dos escritos, né? Do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? No caso aí, eles conheciam muito bem Gênesis, né? E sobre o que Gênesis dizia, né? Então, aí ele continua dizendo, Jesus falando: e que disse? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, desde o princípio, o Criador fez exatamente isso, né? Foi dito lá, e é dito isso em Gênesis, né? Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa unidade, né? Essa união que Deus realmente fez quando instituiu o que nós chamamos de casamento. A ideia no hebraico, ele colou, né, ele uniu. A ideia lá no hebraico da palavra é colar mesmo, né, no sentido de colar, de unir, tá? Homem e mulher. E aí nós temos o que nós chamamos de casamento, tá? E aí Jesus continua no raciocínio dele. Primeiro ele diz que na origem Deus criou homem e mulher, né? E aí ele os uniu, né, o homem e a mulher, e os colou, né? Esse é o primeiro ponto que ele coloca. Depois ele coloca, né? Replicando-lhe, no caso, os fariseus que fizeram a pergunta, responderam Jesus, né? Ou questionaram Jesus, né? Desse jeito: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então, esses religiosos, eles respondendo Jesus, questionando Jesus, eles vão fazer uma pergunta também básica, né?
Por que que Moisés, então, recomendou dar carta de divórcio? Porque isso está lá na lei, tá lá na lei que o homem podia dar carta de divórcio à mulher. É claro que o comando aí, esse é aquele contexto, está mais nas mãos do homem, né? Divorciar ou não divorciar. Está muito claro isso no texto, nos textos, né? Desde Moisés lá, isso ficou muito bem claro, né? O homem dava carta de divórcio ou não, liberava ou não, tá? E como eu disse, tinha duas escolas rabínicas. Uma dizia que podia separar por qualquer motivo, podia divorciar por qualquer motivo. A outra não, a outra dizia que só podia acontecer isso se houvesse adultério ou infidelidade sexual, tá? Ou imoralidade sexual. Bom, aí o verso 8 diz assim: respondeu-lhe Jesus. Jesus então vai agora responder, aí é aquele debate, né? Aquele debate ali entre os fariseus e Jesus. Jesus responde: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Olha bem o que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando o seguinte: Moisés, ele, digamos, abriu mão, né? Ele permitiu por causa da dureza do coração deles, no caso dos homens, né? Especificamente falando aqui de Israel, no caso, por causa da dureza do coração de vocês. Por isso que Moisés permitiu que desse carta de divórcio, tá? Mas aí ele vai frisar que desde o princípio não é assim. Desde o princípio, Deus, na ideia de Deus, Deus idealizou o casamento, projetou o casamento para que homem e mulher se unissem e permanecessem juntos. Tá? Esse foi um projeto de Deus, foi a ideia de Deus, quando Deus criou o casamento, né? Ele fez com essa ideia, claramente com essa ideia. Por isso que há expressões mostrando nitidamente que Deus odeia o divórcio, odeia a separação do homem e da mulher, ou seja, do casal, né? Certo? Então, agora ele vai continuando, Jesus vai dizer assim, no verso 9, eu estou, para quem chegou depois, eu estou em Mateus 19, agora verso 9, tratando da questão do divórcio e, claro, da família, né? Então, diz assim, eu, porém, Jesus falando, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, ou seja, quem se divorciar da sua mulher, não sendo a exceção, ele tem uma só exceção aqui, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou por causa da imoralidade, ou por causa do adultério, podemos colocar assim, e casar com outra, comete adultério. Tá? Olha bem, então está claro no texto que Jesus, aqui no texto que Jesus coloca, ele diz o seguinte, que fora a exceção de ter havido imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, em outras palavras, adultério, tá? Se alguém separar da sua mulher, repudiar a sua mulher, ele está adulterando e faz com que ela também cometa adultério, tá? Olha bem, é isso que ele está dizendo aqui, e casar com outra comete adultério. E o que casar, e está aqui entre parênteses aqui, né? E o que casar com a repudiada comete adultério, porque a única maneira de realmente, o único jeito que pode acontecer uma separação, um divórcio, é realmente a questão da infidelidade conjugal.
havendo infidelidade conjugal, imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, isto é, como eu já disse, adultério, então, nesse caso, dá a entender que a parte inocente está liberada para um outro casamento. Dá a entender isso no texto. Não é que Jesus manda isso, mas dá a entender isso, tá? Caso aconteça o adultério, caso aconteça a infidelidade conjugal. Depois Paulo vai trabalhar outras situações e alguns vão entender que abre uma brecha para um segundo casamento. Por exemplo, quando um cristão casa-se com alguém que não é cristão, com uma mulher que não é cristã, por exemplo, e ele a abandona. Então, alguns entendem que Paulo lá, na maneira de colocar alguns textos, algumas palavras, Paulo então abre essa possibilidade para o segundo casamento. Bom, aqui não há essa abertura, a não ser no caso do adultério. Então, por exemplo, fulano está casado com cicrano, e se não há adultério ali, se ele não atraiu ou ela não fez isso, nesse caso não tem que se separar. Ah, pastor, mas se viver assim, viver assado, blá, blá. Bom, o que Jesus ensina é isso, ele não abre outras possibilidades. O que Paulo depois irá ensinar em seus textos, aí sim, alguns entendem que abre possibilidades, tá? Para um segundo casamento. De qualquer forma, o que está muito claro no texto é que Jesus, é que Deus criou o casamento, a família, não só do casamento, mas a família é uma criação de Deus, porque se Deus instituiu o casamento, logo os frutos desse casamento são os filhos, então aí constitui-se a família, tá? Então essa família é uma criação de Deus, é uma instituição de Deus, tá? Então ela é sagrada nesse sentido, por ser criação de Deus. Então isso Deus criou e uniu homem e mulher. Ele o fez não para que houvesse separação ou divórcio. O ideal é que ninguém se divorcie, o ideal é que nenhum casal se separe. Esse é o ideal no pensamento, no projeto de Deus. Deus não criou o casamento, não instituiu o casamento e, consequentemente, a família, com a ideia de que pudesse, por qualquer motivo, alguém separar, né? Em hipótese alguma. Na verdade, nem por causa do adultério seria isso, né? Deveria acontecer a separação, nem por causa disso. O ideal é que não acontecesse adultério, né? Que ninguém traísse ninguém. Esse é o ideal. Tá? Mas infelizmente, acontecendo, Jesus então disse que acontecendo a traição, acontecendo o adultério, a imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, esses nomes aí, acontecendo isso, então sim, ele dá a entender que aí há a possibilidade da pessoa inocente, claro, a vítima, digamos assim, ter liberdade de realmente refazer sua vida, reconstruir sua vida. Mas o ideal, né? Desde o princípio, quando Deus idealizou o casamento, quando Ele projetou o casamento, não foi para que houvesse separação. É isso que Jesus está ensinando claramente aqui. E não adianta a gente querer colocar no texto que não está no texto, tá? Aqui não abre margem para eu vou separar porque eu não gosto mais dela, não gosto mais dele, não estou amando mais ele, não estou amando mais ela. Não existe isso no texto, né? Quando Deus realmente une as pessoas, tá?
Então, o casamento é uma instituição de Deus, por isso é uma coisa muito séria e que as pessoas devem pensar, devem orar, devem buscar a Deus para saber se a pessoa que vai casar com ele ou com ela é realmente a pessoa que eles querem, né? Que eles desejam, ou que ele deseja, ou que ela deseja viver para sempre, tá? Bom, esse é o ideal, tá? É isso que a Bíblia diz, tá bom? O que ela não diz, aí é outra coisa, né? Mas isso é o que ela diz. Infelizmente, o casamento hoje virou uma coisa banal, uma coisa vulgar, né? Inclusive até no meio evangélico, tornou-se muito comum entre os cristãos a separação. É lamentável isso, mas o ideal nunca foi esse, tá? Nunca foi esse, e não é esse, né? Aquela expressão lá de Malaquias, Deus odeia o divórcio, ela permanece. Deus odeia o divórcio, porque Ele não projetou o casamento, Ele não criou a família para que houvesse realmente separação, tá? Até porque as consequências são inevitáveis, né? As consequências ruins são inevitáveis, tá? Não tem para ninguém, né? É lógico que tem consequências ruins quando há separação, quando há divórcio, tá? Independente do motivo, há consequências, tá? E não boas. Bom, devocional, agora eu vou ler aqui rapidinho aqui, né? Devocional é um assunto um tanto quanto complexo, mas eu espero que as pessoas tenham entendido. Devocional 201, família, uma criação de Deus, tá? Há milênios estão tentando acabar com os verdadeiros valores da família, especialmente por aqueles que têm nas mãos o poder das telas e dos microfones, ou seja, o poder dos meios de comunicação de massa, como a TV e a internet. Hoje, então, pela internet, nós temos um mundo todo, então são muitos pontos de vista colocados e muitas pessoas, claro, em seus canais de YouTube, em suas páginas das redes sociais, trabalham contra a família, infelizmente, né? Lamentavelmente. Bom, falar infelizmente, para muitos o casamento virou algo banal, descartável, dissolúvel, né? Fácil de separar, né? Esse pessoal que pensa assim é capaz de se casar hoje e, sem doer na consciência, descasar amanhã. É isso, né? Infelizmente, a verdade é que tem certos casais que vivem como se estivessem brincando de casinha ou trocando de roupas. É verdade, não tem aquelas criancinhas que ficam brincando ali de casinha. Tem muitos casais que parece que estão brincando de casinha. Monta uma casinha aqui, aí não dá certo a casinha e muda, né? Não, eu não quero mais essa casinha não, eu vou construir outra casinha aqui, como se fosse um brinquedo, entendeu? Não, eu casei, mas não deu certo aqui, deixa eu pegar outra ali. Peraí, não deu certo aqui também não, deixa eu pegar outra ali. Virou uma banalidade, né? Virou uma coisa vulgar, né? E o casamento é uma instituição divina, uma criação divina. A família é uma criação de Deus, tá? Então, sempre eu vou defender a família, sempre eu vou defender, claro, o casamento, porque o texto bíblico, Deus idealizou o casamento para que o casal, homem e mulher, vivessem para sempre, tá? A ideia de Deus foi essa, o projeto de Deus, quando Ele idealizou o casamento, a família, é exatamente essa a ideia dele, né? Sem divórcio, sem separação, tá? Viver para sempre. E Jesus aqui tratou de exceção, de uma exceção. Como nós já falamos aqui, explicamos o texto no caso de adultério. E eu coloquei aqui também, né, as pessoas que estão acompanhando ouviram, que lá no caso de Paulo, há algumas possibilidades que ele trabalha
tá? De qualquer maneira, é uma questão de interpretação, tá? E da consciência de cada um também, né? Bom, o certo é que Deus nunca quis e não quer a separação, Ele não quer o divórcio, Ele odeia o divórcio. O certo é isso, tá? É bom que saibamos, tem mais aqui, né? Uma real família cristã vive de acordo com os preceitos bíblicos, e isso significa um casamento em que os cônjuges têm o compromisso de viverem juntos para sempre. Esse é o compromisso, tá? Se não é para ter esse compromisso, não precisa casar, ué, tá? Não é casamento. Casamento implica em compromisso de viver para sempre, implica nisso, tá? Mas muitos já casam já dizendo assim, se não der certo eu separo. Quer dizer, isso não é coisa de cristão nunca, né? Isso não existe, né? Sendo assim, um casal cristão deve viver em oração, leitura bíblica e vivência do texto sagrado. Como não deveria deixar de ser, os filhos devem ser criados observando os ensinamentos bíblicos e o exemplo dos pais. Tá? Então, se o pai se separa, se a mãe, né, se separa, tal, né, é claro que os filhos vão ter consequências disso e não terão nisso um bom exemplo. Tá? Não terão nisso um bom exemplo. Por mais que queiramos que seja o contrário, não terão nisso um bom exemplo, né? É bom que saibamos que, acima de tudo, a família é um projeto de Deus e não de nós mesmos. Eu não criei a família, foi Deus que criou a família. Você não criou a família, então não pode destruir a família, né? O casamento é um projeto de Deus, né? É uma ideia de Deus, tá? É uma criação de Deus. Então eu não tenho que destruir nada, né? Eu tenho que construir, não destruir, né? Então não podemos tratar com vulgaridade aquilo que Deus fundou e cuidou com uma especialidade. Pensando assim, o casamento é sagrado, porque ele tem origem em Deus e não no homem. Ele é uma instituição divina, criado para o bem dos seres humanos. Portanto, o casamento, em seu princípio, não é uma criação nossa. É por isso que Cristo afirmou, assim já não são mais dois, mas um só, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus colou, não o separe o homem. Mateus 19:6. Quer dizer, o que Deus ajuntou, o que Deus colou, eu falei que do hebraico a ideia de colar, né? O que Deus colou, não separe o homem. Se tentar separar, dá problema, tem consequências sim, tá? Sim, para ambos e para os filhos e para toda a família, né, gente? Tá certo? Fechando então, em suma, independente dos tempos modernos, o casal tem a responsabilidade de preservar essa instituição divina, esse projeto de Deus, o casamento. É isso daí. Pronto. O casal tem essa responsabilidade, tá? Tem esse compromisso, tá? De casar, né? Se uniram, os cristãos, pelo que se sabe diante de Deus, né? Então tem dever, a responsabilidade de viverem juntos para sempre, tá? Bom, eu acho que quem não viu desde o início do vídeo, veja depois o que está explicado, como nós explicamos o texto lá, tá bom? É isso aí, é um assunto um pouco mais complexo, mas é isso daí, tá? O devocional de hoje foi 201, família, uma criação de Deus. Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe a família de todo mundo, o casamento aí, né? Deus abençoe em nome de Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você sabe que outras pessoas precisam ouvir isso, então compartilhe com outras pessoas. Depois eu vou colocar no meu canal e compartilhe também. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar.